Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje, dia 19 de janeiro de 2024, falaremos sobre Apple Watch e as patentes, uma continuação do que a gente falou no último episódio de 2023. Também vamos falar sobre a queda da Artifact, startup que foi fundada por fundadores do Instagram, pelos fundadores do Instagram, no caso, né? E também vamos falar sobre a Hertz e problemas com carros elétricos, tudo isso sobre desafios da inovação. Vamos comentar sobre varejo moda com a Shein, que está rumo ao IPO. E na discussão do journal desse episódio, a gente vai falar sobre esquemas de pirâmide e assédio moral dentro da empresa. A gente vai falar sobre uma empresa e uma notícia veiculada em relação a ela, mas no tema de forma geral. E para me ajudar aqui nessas discussões, estou com o nosso instrutor de estratégia e negociação, Yuri Salomone. Yuri, bem-vindo de volta e um feliz ano novo. Olá, Habib, olá, ouvintes, sejam todos bem-vindos a 2024. Eu cheguei aqui nessa bancada apenas essa semana, tive alguns imprevistos a semana passada. É um prazer falar com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que você está escutando esse podcast ou nos assistindo, né, nas principais plataformas de streaming. Habib, tem bastante notícia, né? A gente começa o ano aí agitado, crises a serem geridas, outras histórias se repetindo. Feliz ano novo para você também, Habib, e para todos que estão aí com a gente. Muito obrigado. E para você que está nos acompanhando, já peço para seguir a gente lá no Instagram, @instabtcompany. Você fica por dentro de todas as notícias do BTC News, que saiu também hoje, vários episódios essa semana, do BTC Journal, de vários outros conteúdos e, claro, dos cursos que estão com inscrições abertas. General Business Program, Strategy and Finance Program, dois cursos para você, né? Um deles, o GBP, voltado para quem está entrando no mercado de trabalho, Strategy and Finance, para quem já tem mais experiência, está em algum cargo de especialista, gestão, diretoria, etc., e quer implementar ferramentas para tomada de decisão, os dois cursos com inscrições abertas para as turmas ainda do primeiro semestre de 2024. O GBP já passou de 400 inscritos, hein, pessoal? 400. Então, corre lá, porque as vagas tem limite. As aulas são todas ao vivo, algumas presenciais, outras virtuais ao vivo. Mas para a gente garantir a qualidade da aula, a gente tem que dar uma limitação ali, hein, pessoal? Então, tanto nas turmas virtuais, como obviamente nas presenciais, a gente tem um limite restrito ali de participantes. Aproveita, a gente ainda está com algumas promoções de inscrições antecipadas para se inscrever já. O link está aqui na descrição. Bom, vamos lá, Yuri. A gente tem algumas notícias e eu vou começar com uma que, na verdade, é continuação do que a gente falou no final do ano passado. Essa aqui, entrando no tema de desafios da inovação. Valor econômico. Apple removerá a ferramenta de oxigênio no sangue para evitar proibição nos Estados Unidos. Como eu comentei sobre essa notícia, eu vou continuar aqui com ela. E o que que a gente falou lá no último episódio de 2023? O caso da Apple Watch, do Apple Watch, no caso, e a suspensão da venda de alguns dos seus modelos na véspera do Natal. Olha que dor para a Apple. Tem algumas novidades aqui. Lá, eu também comentei sobre os resultados do ano fiscal em 2023. Eu vou retomar aqui de forma bem reduzida para você que cometeu a heresia de perder aquele episódio. Retomando aquele episódio, você pode ir lá ver também que está no histórico de todas as plataformas. O que que aconteceu? De forma resumida, a Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos declarou violação de patentes nos modelos do smartwatch da Apple a partir de 2020, relacionado ao sensor que mede oxigênio no sangue presente em alguns modelos. A Apple teria roubado a tecnologia desenvolvida por outra empresa, a Máximo, que desenvolve tecnologia para a saúde e criou essa tecnologia chamada aí de oximetria de pulso. Agora, a Apple removeu o recurso de medir oxigênio no sangue desses modelos. Esse anúncio foi feito pela própria Máximo e, com isso, eles poderão seguir as vendas. Ou seja, eles conseguem vender o Apple Watch sem problemas porque eles retiraram essa funcionalidade em uma estratégia, que é uma estratégia não muito desejada, de redesenho de produto. Foi uma estratégia imposta
pela questão legal. E isso não necessariamente é bom para a Apple. Na verdade, é ruim. Ruim a ponto de que a Apple diz ter desenvolvido uma nova tecnologia, ou seja, uma outra solução de software para esse mesmo propósito. E eles afirmaram aqui, entre aspas, que definitivamente não tem a tecnologia de oximetria de pulso, que é aquela desenvolvida pela Máximo. Esse tipo de afirmação me soa um meia-culpa aí, né? Enfim, agora definitivamente não tem, então quer dizer que antes não era definitiva. Bom, vamos seguir, né? Eles que se virem ali na briga deles. Como essa é uma funcionalidade muito importante para um determinado público, a Apple sai perdendo bastante ao vender o Apple Watch sem essa possibilidade. Então, até voltar essa funcionalidade, provavelmente eles vão ter alguma dificuldade aí nas vendas, como eles já estão tendo no ano, pelo menos no ano fiscal de 2023. Ou seja, eles não podem se dar o luxo de perder muitas vendas, apesar de que no news dessa semana o Renato Aracaki compartilhou que a Apple desbancou a Samsung com liderança nos smartphones. Só que a Apple teve queda de receita em todas as suas linhas, com exceção dos serviços. Isso no ano fiscal que acabou em setembro. Ela teve redução no iPhone, apesar de ser uma redução pequena, mas teve uma redução mais relevante em iPad, nos wearables, que envolvem o Apple Watch, e principalmente no Mac. Então, de toda a receita de 383 bilhões de dólares que eles tiveram, o Mac, que representa 8% dessa receita, teve uma queda de 27%. O iPad, que representa 7%, teve uma queda de 3,5%. E os wearables também tiveram uma queda de 3,5% e representam 10% da receita da empresa. Sendo o Apple Watch metade disso, 5%, que dá cerca aí de 19 bi e 600 de bilhões de dólares só em vendas do Apple Watch. Então, assim, é importante lidar com essa tecnologia. Espero que a Apple consiga desenvolver sem embrólios jurídicos, porque essa funcionalidade é bem importante para um determinado público do smartwatch da Apple. Vamos seguir, Yuri? A gente tem bastante coisa, mas eu acho que você tem um comentário para fazer sobre gestão de crise, que é relevante. Exatamente, Habib. O que a gente até ensina nas nossas aulas de comunicação aqui, inclusive um abraço para a turma do Bootcamp 8, que está a todo vapor aí essa semana e nas próximas. Semana que vem eu vou falar sobre isso com eles, mas ultimamente a boa prática de comunicação na gestão de crise tem colocado as pessoas que fazem o relacionamento com o investidor, relacionamento público, uma nota explicativa, diz muito quem diz nada, três ou quatro frases ali, muitas vezes evasivas, e não tem mais aquela persona, aquele ser humano que vem a público e fala da gestão, assim como o Steve Jobs fez lá na crise do iPhone 4, que chamou a imprensa, e outros casos, quando há uma queda de avião, por exemplo, como houve o Falcon 100 da Latam, que veio o presidente a público falar sobre o problema. Recentemente tivemos o caso das Americanas, né? Eu não vi o Lehman, o Sucupira ou os acionistas majoritários vindo a público de alguma forma falar sobre isso, né? Então, a crise geralmente é colocada ali com um fato relevante, algum termo escrito, mal escrito às vezes, para não deixar claro exatamente o que quer ser dito. Mas veja, Habib, se você se você faz a aplicação, a fala pessoalmente, você corre mais riscos, porque você pode falar algo que vai ser mal interpretado. Agora, se você escreveu para mitigar e minimizar os erros e não errar, Apple não pode errar, né? Assim, é inaceitável uma empresa do tamanho da Apple dizer e desdizer por meio de nota. É triste ver isso no 2024, Habib. Só queria fazer esse adendo aqui, porque, Apple, se quiser trocar uma ideia sobre gestão de crise, como se comunicar, eu posso ajudar. Pessoalidade ajuda, o Habib acho que é adepto a isso, né? Gosta dessa forma, mas poxa, fazer uma nota e dizer e desdizer me deixa muito chateado avaliando esse mercado, Habib. Pois é, eu entendo a redução, a mitigação do risco em uma nota explicativa.
onde a chance de errar, se você escrever bem a nota, acaba sendo menor do que numa comunicação pessoal. Agora, uma comunicação pessoal bem preparada, com um bom texto, que adiciona esse ponto que você falou da pessoalidade, ainda é uma forma interessante da gente lidar. A gente viu isso no caso da Vale, a gente viu isso no caso da Johnson Johnson, a gente viu isso no próprio caso da Apple com o iPhone 4. Claro que algumas coisas mudam com o tempo, hoje talvez haja um pouco menos de espaço para erro numa fala, mas eu acho ainda que a pessoalidade ela pode contribuir se for bem preparada, como a gente trabalha dentro dos treinamentos em company e também de forma bem reduzida, o Yuri coloca dentro das aulas de soft skills lá para compartilhar alguma coisa com os alunos do GBP. Bom, vamos seguir para a próxima notícia, aqui falando também de inovação, empreendedorismo. Eu peguei aqui do Neofeed. A Artifact, dos fundadores do Instagram, naufragou, mas deixa uma grande lição. Yuri, queria que você comentasse um pouco sobre a queda dessa startup recém-criada, inclusive. Vamos lá, Habib. Bom, essa empresa ela foi criada há cerca de um ano. Ela foi criada pelos fundadores do Instagram. O Instagram, né, que foi vendido para o Facebook em 2012 por US$ 1 bilhão. Os fundadores foram o Mike Krieger, que é um brasileiro, e o Kev Systrom. Bom, basicamente, a empresa prometia ser uma agência de notícias com curadoria de inteligência artificial. Com essa quantidade de fake news que tivemos nos últimos tempos, o que a inteligência artificial faria neste negócio é validar que aquilo não é uma fake news. Pô, é interessante, né? A gente não quer ler algo que não é uma verdade, a gente quer ver algo validado. Se a inteligência artificial nos ajudar, poderia ser algo interessante. Basicamente, não encontrou mercado neste momento. Então, será que as fake news elas são mais valiosas do que uma notícia boa, validada, Habib? Provavelmente, como usam a informação, né, deve estar dando dinheiro para alguém. Bom, nesse mercado de startup, um lema seguido geralmente é falhar rápido. Eu costumo dizer que melhor um fim horrível do que um horror sem fim. Então, melhor acabar com o que está ruim, põe uma pedra em cima, arque com as consequências, mas não fique tentando salvar algo que você vê que não vai ter jeito, aquele horror, aquela perda total de tempo, dinheiro, energia, aquele horror sem fim. Então, de novo, melhor um fim horrível do que um horror sem fim. Mas eu quero trazer, além dessa notícia, alguns exemplos de pessoas que falharam e que depois tiveram sucesso. É o exemplo do Jim Wales, por exemplo, o fundador da Wikipedia. Então, uma coisa que a gente usa aí bastante para buscar informações, para termos referências de alguns fatos históricos, de algumas empresas, de algumas pessoas. Bom, o Jim Wales, antes de criar a Wikipedia, ele falhou 3 vezes. E falhou, assim, gravemente. Perdeu muito dinheiro, perdeu muito tempo. Eu vou citar 2 cases dele. O primeiro, em 1990, ele fez uma proposta que era as pessoas poderem pedir comida diretamente ao restaurante. Poxa, Yuri, mas isso é normal, né? Hoje eu tenho o iFood, hoje eu tenho o aplicativo do meu celular. Pensa fazer isso nos anos 90, Habib, que você para ligar para alguém ainda você tinha uma telefonista, uma pessoa que intermediava o contato entre pessoas em pontos diferentes do mundo, por exemplo. Então, não era algo, ele tinha um fator crítico de sucesso aí, que era como se comunicar rápido, como escalar isso. Ou seja, com o iFood, para nos provar que o timing do Wales estava errado, a gente mostra que o Wales é uma pessoa além do seu tempo. O segundo caso que eu gostaria de trazer para vocês é que ele criou um buscador na mesma época que o Google estava dando ali os primeiros passos. A plataforma foi criada por ele e enviava tráfego aos sites, aos lugares e cobrava por clique. Exatamente o que o Google faz hoje e ganha muito dinheiro com isso. De novo, uma pessoa à frente do seu tempo. Esses dois casos falharam, não deram certo. E aí, para completar, né? Será que o pessoal da Meta, com o metaverso, eles estão no timing errado? Será que eles anunciaram uma tecnologia além do seu tempo? Saberemos daqui a um tempo, daqui a uma década, daqui a
centena de anos, de repente o metaverso pode voltar à tona aí e mostrar que o Zuckerberg se avançou, né? Queimou a largada, como a gente fala aí no meio da balada. Bom, falhe rápido. Falhar é importante. E não repita seus erros. Tem uma frase que eu uso aqui, Habib, sobre erro também, além dessa do fim horrível, melhor um fim horrível do que um horror sem fim, que é nunca erre um erro duas vezes, porque é burrice. Nunca erre um erro que te tire do jogo, né? Nunca cometa um crime. E, por fim, cara, erre. Mas erre menos do que você acerta. Você tem que acertar mais do que errar, senão você vai pro buraco, né? Alguma hora você vai ter que acertar. Então, essa frase do erro, ela é importante, principalmente para os startupeiros, para quem quer empreender, e para você que já quebrou, que teve um problema de uma empresa, que tem um problema financeiro. Gente, não é o fim do mundo. Se recupere, se reconstrua, acredite no seu potencial. Se o Jim Wales, por exemplo, tivesse parado no tempo, ele não teria inventado a Wikipedia, teria ficado ali desesperado e sofrendo com o passado dele. Eu sempre o Warren Buffett fala, né, que ele não contrata ninguém ou ele não traz nenhum executivo para as empresas dele se a pessoa não faliu duas ou três vezes na vida. É importante errar, mas cuidado com seus erros e boa sorte para vocês, futuros empreendedores ou quem está aí no desafio de empreender. Tomara que você tenha sucesso. Torço por você, mas erre e não tenha medo. Pois é, e você falou dessa questão de estar à frente do seu tempo. Eu lembro do nosso querido famigerado Gurgel, aqui no Brasil, o primeiro carro elétrico vendido a público geral. Pô, muito à frente do seu tempo. O que aconteceu com a Gurgel? Quebrou, né? Agora, em relação ao metaverso que você falou, se por acaso, ó, hipoteticamente, eu for congelado num processo de, criogenia e no futuro o metaverso for a tendência, fica aqui gravado, hein, pessoal? Não me acorde, por favor, ok? Muito obrigado, é só isso que eu queria colocar em relação a isso, mas o Yuri falou muito sagazmente em relação à importância do erro e de aprender com o erro, tá? Acho que esse é um ponto de aprendizado que o Yuri teve bastante, eu tive também, e a gente acaba passando para os alunos a importância de você arriscar em alguns momentos, com sua devida cautela, e claro, dependendo do seu momento de vida, etc. Tudo isso importa, tá? Agora, aprender com erro é algo que nos engrandece bastante, pelo menos na minha experiência pessoal, isso aconteceu. Vamos seguir para a próxima notícia, aqui finalizando essa parte de inovação. Eu peguei uma notícia do Brasil Journal com o seguinte título: Hertz se decepciona com os carros elétricos. A gente falou sobre carros elétricos na semana passada e eu acho que vale a pena para continuar aqui nesse ponto, que é um mercado que está ficando cada vez mais forte. A Hertz, famosa empresa aí de locação de veículos, colocou à venda um terço dos seus veículos elétricos, o que dá cerca de 20 mil carros. Ela vai usar os recursos dessa venda para renovar a frota, comprando carros a combustão. Qual que é o pepino? Né? Porque isso é um pouco contraintuitivo. O que está acontecendo? A Hertz ela tinha apostado alto na eletrificação da frota. Anunciou no final de 2021 que iria comprar 100 mil Teslas, o Model 3, até o final de 2022. O que foi concretizado? Em outubro de 2023, eles tinham comprado 35 mil, sendo parte aí do total de 50 mil veículos elétricos da frota. O que motivou a mudança de estratégia? Segundo a Hertz, a baixa demanda por veículos elétricos e um alto custo de manutenção. Sobre a baixa demanda, faz sentido e me assusta a Hertz não ter mapeado isso antes. Os veículos elétricos, eles são mais caros e, como as locações geralmente são para períodos curtos, a redução do custo com o abastecimento do veículo elétrico não chega a dar payback. Se você foi aluno do GBP, aluna, você sabe calcular o payback descontado. Você pega o valor da locação e do abastecimento, desconta com o que seria a locação do veículo a combustão e seu abastecimento, e verifica quantos abastecimentos do elétrico são necessários para que chegue no exato custo do veículo a combustão. E depois desse ponto, o elétrico passa a ter um retorno maior. Um bom modelo, ele vai considerar uma média de quilômetros rodados ao longo do dia ou da semana e os valores de abastecimento. O resultado que o cálculo do payback traz é um período, por exemplo, 6 meses,
Estou dando só um exemplo aqui, tá, pessoal? Não fiz esse modelo. Qual que é a ideia, né, desses 6 meses de payback? Quer dizer que o abastecimento elétrico, por ser mais barato, ao longo desse período ele vai diluir o que seria a economia do combustível e pagar a diferença da alocação, e em 6 meses, a partir de 6 meses, a alocação do veículo elétrico passa a ser financeiramente vantajosa. Eu não cheguei a ver a diferença no valor da locação, mas a locadora tem que avaliar o período médio de locação, e eu não acho que ele seja tão longo. Geralmente a gente aluga o carro por um dia ou alguns dias, e é claro que isso não vai dar payback. Aí a gente começa a entender uma outra coisa que eles colocaram na reportagem. Metade da frota dos elétricos é usada por motoristas de aplicativo. Óbvio, aí sim há tempo suficiente para que haja um payback para o cliente. Se eles estavam esperando bombar o elétrico em locações de um dia, aí foi uma falta de análise bastante considerável aí para ser bem leve aqui na crítica. O segundo ponto, ele é o custo da manutenção, que eles colocam como sendo o dobro dos modelos a combustão. Olha, eu peguei uma reportagem do Estadão que mostra que carros elétricos têm em torno de 50 partes móveis, contra 350 de um veículo a combustão. E a manutenção chega a ser 30% mais barata. Eu acho que a Hertz está levando os veículos elétricos no mecânico da McLaren, porque não é possível, né? Mas isso não é o pior. O mercado de usados elétricos está derretendo. E a gente falou sobre isso no episódio passado. As pessoas têm receio de comprar elétrico usado por não saber o estado da bateria, ou se vai ter assistência, ou se a tecnologia vai mudar nos próximos anos. Tem uma série de restrições. O que que isso tem como consequência? A Hertz está tendo que dar uns descontos agressivos para poder desovar o estoque. Como isso é um ativo da empresa, a gente pode esperar um belo de um ajuste contábil reduzindo o valor dos ativos. Foi certamente um erro estratégico focar em eletrificar a frota, pelo menos para o público geral. Se mantivesse exclusivo para motoristas de aplicativo, frota, locações de longos períodos, aí eu acho que seria mais razoável e eventualmente é o que eles vão fazer a partir de agora. Do jeito que foi bem ruim. Olha só a importância de estudar matemática financeira que nem a gente faz no GBP. Se os executivos da Hertz tivessem assistido às 3 primeiras aulas do GBP ou do Strategy and Finance, eles já não teriam cometido essa cagada. Mas agora até como o Yuri falou, né? Melhor um fim horrível do que um horror sem fim. Então muda a estratégia e bola pra frente, certo, Yuri? Com certeza, Bibi. É o plano, né? Eu queria complementar essa notícia com uma análise aqui da oportunidade das locadoras e tomadas de decisões dela para eletrificar suas frotas, né? A gente sabe que a Europa tem lá um decreto, a União Europeia, de que tem que eletrificar 100% dos carros, salvo engano, até 2050. Então, quando eu, locadora, trabalho na Europa, eu sei que eu tenho que comprar carro que não seja a combustão de combustível fóssil. Agora, quando eu penso no Brasil, que ainda não tem essa política, não tem esse decreto, muito provavelmente, quando eu tomo a decisão, é baseado nos financials. No máximo, eu faço alguma ponderação ali relacionada a ESG, a otimização, mas, Habib, pagar 50, 100% a mais num veículo que te leva do ponto A ao ponto B, financeiramente, o resultado das empresas, o P&L delas, não vai responder tão bem assim. E o valor do ESG é relativo na bolsa de valores ali nos investidores, né, nas ações. Então, eu queria trazer essa discussão para a gente pensar, primeiro, no timing, como a gente colocou na primeira notícia, a mesma coisa aqui da Hertz, e segundo, principalmente nos financials. Então, sou uma empresa que tem que dar resultado para o sócio. A qual custo? Então, como que eu vou aceitar um negócio? Como que eu vou tomar uma decisão? Vai depender também da política pública. No caso da Europa já foi feito, no caso aqui do Brasil ainda não. Então, vejam que empresas que operam em geografias diferentes têm de ter tomadas de decisões diferentes perante as regras vigentes naquele local. A Hertz saiu do Brasil, né? Tinha parceria com Hertz Localiza, mas recentemente, se tem ainda, é muito pouco,
salvo engano, já saiu do Brasil, mas vai ter que tomar decisão diferente para cada geografia que ela está locada aí. Enfim, a eletrificação, eu acredito que seja o futuro, mas estamos no momento de transição. Será que a bateria do carro elétrico que ela comprou hoje vai ser boa daqui 5 anos? Vamos traçar um paralelo com os nossos celulares, os nossos smartphones. O celular que eu tinha 5 anos atrás, o que ele durava de bateria é anos-luz diferente do que eu tenho hoje. Minha bateria hoje dura o dia inteiro. Antigamente eu tinha que carregar 2 vezes por dia o mesmo celular com uma performance muito pior. Se a velocidade das baterias elétricas dos carros eletrificados for tão rápido quanto de smartphone, daqui 5 anos eu vou ter um carro que eu compro hoje 100% depreciado. Um carro mais barato elétrico hoje está R$ 200 mil, R$ 180 mil. Com este dinheiro, daqui 5 anos ele não vai valer nada. É muito perigoso a gente comprar um carro elétrico. Eu sou um potencial cliente e ainda me sinto inseguro, principalmente por estarmos vivendo nessa fase de transição. Não está fácil para a Hertz, não podemos criticar simplesmente e trazer uma visão simplista deste fato absolutamente complexo. Pois é, Yuri, isso traz um outro desafio aos modelos de locação. Aqui no Brasil, pelo menos que a gente analisa os financials de Localiza, Movida, etc., o modelo de negócio é muito alicerçado nos seminovos, na revenda dos veículos. E isso que você acabou de falar pode trazer uma mudança drástica nesse mercado, passando a uma locadora a não poder mais contar com o mercado de seminovos, por exemplo, se isso acontecer. E aí a gente vai ter uma grande mudança. Isso é preocupante? Para a locadora talvez seja, para mim não, porque o que eu mais espero é poder comprar um carro elétrico e ficar com ele por pelo menos 30 anos, porque ele vai funcionar. Sabe o que que acontece hoje, isso, Yuri? Nos carros é mais difícil, nos celulares também. Você tem toda aquela discussão sobre obsolescência programada, mas tem uma coisa que dura muito bem, que são as tech t-shirts da Insider Store, inclusive, pessoal, agora com a parceria desse ano. E eu faço questão de continuar porque o produto é muito bom, é durável. E aí tem um aspecto que se conecta até com os empreendedores que você citou, Yuri, no passado, né? Steve Jobs, Elon Musk, o Mark Zuckerberg, todos eles têm aquela ideia de vestir as mesmas roupas e não tomar muito tempo com decisões desse tipo. E olha só, você pode ser como eles, não é verdade? Você vai lá, abre seu armário, tem as camisetas da Insider Store, como eu faço aqui. Aí você tem a cinza mescla, você tem a preta, você tem a azul, você tem a branca. Você escolhe a cor ali, tá? A camiseta é fácil e você toma conta daquilo que é importante ao longo do seu dia, sabendo que você está com uma roupa de alta qualidade, conforto térmico, que não precisa passar, ela desamassa no seu corpo e sem deixar de estar bem vestido, né? Mais inteligente ainda do que essa escolha é você garantir 12% de desconto usando o cupom BTC12, está aqui embaixo, assim como o link na descrição. Mais ainda se você for pegar um kitzinho com as tech t-shirts, aí tem também as underwears, tem uma série de outros itens além dos itens femininos que tem uma porrada de opção, até para itens de praia. Então dá uma olhada, o link está aqui na descrição. E aproveitando que a gente está falando de vestuário, vamos seguir para o próximo tema, falando sobre varejo moda. E eu peguei uma notícia do Neofeed. Shein dá mais um passo rumo ao IPO nos Estados Unidos. Yuri, queria que você comentasse um pouco sobre esses planos da gigante chinesa. Boa, Habib. Primeiro, parabéns aí pela pronúncia correta do nome da empresa. Por muito tempo aqui no BTC Journal e até na nossa vida cotidiana, eu pronunciava errado, né? E recentemente tive contato com uma grande amiga que faz análises de ações, equity research de varejo, e ela, no morning call, disse Shein. E aí eu falei, caramba, é assim que pronuncia, né? Ela é chinesa e brasileira, e eu entrei em contato com ela, ela trabalha numa grande, numa asset, né? E conversando com ela, ela falou, Yuri, a origem da palavra é Shein, no sentido de a pessoa vestida, ela dentro da roupa, muito bacana, então é Shein, ela dentro, né?
tradução não literal. Muito bacana. Então, fico parabéns aqui, Habib. Nunca mais falaremos o nome da empresa de maneira equivocada. Bom, no último dia 12, recentemente, a Shein teve a aprovação dos órgãos regulatórios da China para prosseguir com o processo de abertura de capital, de IPO. Bom, devemos lembrar sempre que a relação entre China e Estados Unidos é sempre complicada, há ruídos e atritos, né? O protecionismo americano sobretaxa sobre os produtos chineses que são exportados aos Estados Unidos. Tem todo esse complexo aí, Guerra Fria, né? Então, poxa, a gente tem essa Guerra Fria não, né? Porque vai remeter aí à Rússia, mas no sentido de uma guerra velada de taxas, preços, luta pelo poder do capitalismo. Bom, hoje a Shein ela é avaliada em 66 bilhões de dólares. Eles miram serem avaliados em cerca de 90 bilhões de dólares, mas eles ainda não sabem quanto pretendem levantar de capital nessa abertura. Bom, sabemos que um processo de IPO ele é demorado, é burocrático e é muito caro. São algumas fases que a empresa tem que passar. Passou agora pelo órgão regulador da China, mas o próximo passo da Shein é convencer os órgãos americanos, não é trivial. Bom, tem crises a serem geridas nesse processo de abertura de capital, crises tais quais trabalho forçado ou análogo à escravidão, uso indevido de propriedade intelectual dos designers independentes, então quem desenha a roupa ali não está sendo pago adequadamente os royalties, né? Problemas com fornecimento de matéria-prima na cadeia produtiva, o algodão, por exemplo, das roupas, parte dele vem de uma região onde existem evidências de tortura de pessoas, trabalho forçado, trabalho análogo à escravidão. Então, são crises graves que, para um IPO, o prospecto tem que se proteger disso. E, além de todo esse ponto a ser avaliado, um novo entrante no mercado americano causa uma competição. Pode haver guerra de preço e empresas até como a Amazon, a gigante Amazon, acabam sofrendo. O que eu defendo aqui, neste caso da Shein, no prospecto, se você é investidor ou está aqui escutando nosso BTC Journal para se atualizar da Shein, quando você for ler o prospecto, avalie os riscos que estão ali intrínsecos. Por exemplo, recentemente no Brasil, o vice-presidente Geraldo Alckmin comentou sobre a taxação das compras abaixo de 50 dólares no Brasil, que não eram taxadas, e aí passaram a ser taxadas, enfim, teve toda aquela discussão no Congresso. Vejam, o que as empresas de moda, de varejo, de vestuário no Brasil lutam, por exemplo, Guararapes, que detém o poder da Riachuelo, C&A, Renner, a própria Inditex, né, dona da Zara, são empresas que pedem ao governo, onde elas estão, isonomia, ou seja, direitos iguais. Por que a Shein pode vender produtos abaixo de 50 dólares sem pagar imposto local e Renner, Riachuelo, C&A não podem? Então, esses grandes varejistas lutam, fazem lobby político para garantir que a Shein seja taxada. Enfim, tirando este ponto de atenção, quando se houver abertura de capital, veja as oportunidades. A Shein está faturando mais do que 500 milhões de dólares no Brasil. É uma empresa já grande, tem bastante expressividade. Mas será que ela vai te entregar os resultados financeiros, os financials adequados que ela entrega hoje, no futuro? E se houver uma regulação diferente para a importação desses produtos? Veja, a Shein está no mundo inteiro. A empresa chinesa vai abrir capital nos Estados Unidos, vende no Brasil. É o que eu comentei na notícia anterior da Hertz. A gente tem distribuição geográfica da empresa diferente, as regras nos lugares são diferentes. O Brasil não tem sobretaxa em produtos da moda, por exemplo. Eles não protegem a Guararapes, que é uma empresa brasileira, a Riachuelo, mas pode vir a proteger. E se o governo atual fizer como o Biden e o Trump fizeram, o Biden faz e o Trump fez no passado, de proteger a indústria nacional? Então, tende a avaliar os riscos e oportunidades antes de colocar o seu rico dinheirinho em uma abertura de capital como a da Shein. Habib, eu torço para que dê certo, eu torço para que o processo da isonomia realmente aconteça e que, de fato, a gente possa ter
melhores roupas, mais baratas e numa condição de produção que respeite ao ser humano e respeite o meio ambiente. Pois é, eu tenho as minhas dúvidas se há algum modelo de fast fashion que respeita o meio ambiente. Mas essa é uma discussão para um outro episódio que a gente vai fazer, porque hoje a gente tem uma outra discussão no Journal e eu peguei a seguinte notícia de fundo aqui para a gente colocar na nossa discussão. Essa daqui é da UOL Economia e o título é: Consultoras acusam empresa de óleo natural de assédio moral e de enganá-las. A notícia, ela fala sobre uma série de acusações relacionadas a uma empresa chamada doTERRA, que é uma empresa que comercializa esses óleos essenciais, óleos naturais. Eu não conheço os produtos, mas eu dei uma olhada na empresa bem por cima e, claro, na reportagem para a gente poder falar sobre esses assuntos aqui. Então, a gente vai colocar como macro assunto, não necessariamente relacionado à empresa, falar sobre esquemas de pirâmide e sobre assédio moral e outras atividades pouco éticas que algumas empresas podem cometer. E eu queria que o Yuri começasse essa discussão aqui para a gente poder apimentar esse journey. Vamos lá, Habib. Bom, a doTERRA, cara, ela está sendo acusada de propaganda enganosa. Eles prometiam renda extra, eles são um modelo de negócio baseado em representação, então tem um representante que compra um produto e revende. Outro meio de ganhar o dinheiro é um representante indicar novos representantes e estes novos representantes fazerem venda, compras e revenderem. E um terceiro é o comissionamento sobre as vendas recorrentes. Então, quanto mais representantes tiver embaixo de você, o que você indicou, maior a sua remuneração. E quanto mais venda você fizer, ou quanto mais compra você fizer, consequentemente vendas, você também é remunerado por este comissionamento. Representação básica. A promessa, Habib, a pessoa que foi entrevistada, ela disse que a promessa é que eles poderiam pagar a ela algo em torno de R$ 52 mil por mês para fazer esse trabalho. Bom, primeira coisa que me chama muitíssima atenção: nada é tão fácil quanto parece. E quando vem essas rentabilidades, 3 vezes CDI, R$ 50 mil por mês, de verdade, eu conheço muita gente. Vamos lá, para dados que são públicos, só 1% da população brasileira, ou seja, nem 22 milhões de pessoas, ganham mais de R$ 10 mil por mês. Aí, esta empresa promete R$ 52 mil por mês. Será que é tão simples assim? O que a pessoa que foi entrevistada diz aqui é que ela ganhou no máximo 3 ou R$ 4 mil e não conseguiu nunca chegar nesses R$ 52 mil. No mínimo estranho essa promessa. Bom, o comissionamento por meio de vendas, você tem que trabalhar mais para ganhar mais. Então é isso que a empresa promete. Só que a orientação por parte de algumas pessoas, ela cita aí os chefes dela, de comprar em nome de terceiros. Então, a pessoa entrevistada tinha que comprar uma mercadoria no CPF de um terceiro para ganhar o bônus de ter cadastrado mais representantes. E ela também era comissionada se esses novos representantes comprassem. Então, ela tinha que cadastrar um CPF em nome de terceiro que não tinha autorizado. Essa pessoa tinha que comprar, então ela comprava em nome do terceiro e revendia em nome do terceiro. Então, olha a orientação que uma pessoa deu aqui para ela. Então, para ganhar dinheiro, você tem que mentir, você tem que usar o nome e a informação alheia ruim na largada. Aqui eu quero separar a empresa das pessoas. A empresa fez a regra de que se você cadastrar mais CPFs na base, você ganha mais. Se esses CPFs comprarem, você ganha comissão. E se esses CPFs tiverem renda recorrente, compras recorrentes, você também ganha. Então, essas são as três regras da empresa. Agora, como as pessoas que se tornam representantes usam essas regras, que se torna o problema nesse caso aqui.
consigo avaliar se é um processo de pirâmide ou não. Não temos provas para acusar nada aqui. Mas o ponto é, a regra da empresa é uma, e para a gente saber se é uma pirâmide ou não, acredito que você tenha pesquisado aí, né, Habib, para explicar para a gente e dividir como a gente prova que é uma pirâmide ou não, que é uma má-fé ou não da empresa. Eu vou falar sobre isso já já, mas só para aproveitar o seu ensejo aí, o que você colocou sobre as pessoas e a empresa, eu quero lembrar de um caso emblemático que ocorreu nos Estados Unidos com um banco gigantesco lá chamado Wells Fargo. Esse caso ele foi público, notório e a empresa foi penalizada por isso. O que aconteceu no caso da Wells Fargo? Eles criaram metas hiperagressivas para os seus gerentes comerciais, gerentes de banco, etc., para que eles pudessem aumentar a rentabilidade das suas contas, a quantidade de contas, etc. Então, foram lá e desceram pau nas metas e começaram a pressionar a galera para cumprir essas metas. O que que aconteceu? Os gerentes pressionados, muitos deles fizeram o quê? Começaram a abrir conta de cliente sem autorização, emitir e mandar cartão de crédito sem autorização e, eventualmente, até adicionar serviços sem autorização, tá? Talvez isso não tenha acontecido só com Wells Fargo, mas esse foi um caso notório que eu queria trazer aqui, que mostra como uma pressão que pode beirar o assédio moral acaba gerando consequências indesejadas para todos. Vamos lá, Yuri, pode seguir, depois eu falo sobre a questão da pirâmide. Habib, eu sou uma pessoa que sofri com isso, viu? No passado, eu não vou citar o banco aqui por uma questão de respeito, mas no passado, a gente, ao contratar um serviço, hoje em dia a gente faz tudo digital, né? Entra lá e dá o ok. Mas no passado você tinha que assinar um contrato que você estava contratando ali um seguro, contratando uma tarifa de proteção, algo do tipo. Beleza. Eu, no meu banco, que eu sou correntista há muitos anos, começou a cair lá uma taxinha de R$ 18 por mês de seguro contra roubo, que eu nunca havia contratado. Habib, chegou um momento, depois de 6 meses, eu falei, gente, mas eu não contratei isso. Eu liguei pro gerente e falei, o que aconteceu? Nossa, não sei. Muito provavelmente, alguém, para bater uma meta da empresa que colocou venda seguros, foi lá na minha conta e aprovou, sem a minha autorização, a contratação desse seguro. O que eu imagino e o que eu descobri depois que aconteceu? O meu gerente antigo bateu a meta, vendeu lá os produtos dele, os seguros, para a base de correntistas que ele tinha. 6 meses depois, eu entendo o banco e falei, eu nunca contratei. Me dá o contrato que eu assinei pedindo isso. Não tinha nada. Fizeram sem a minha anuência. Eu pedi o ressarcimento. O ressarcimento veio depois de 6 meses. Mas uma pessoa usou o meu CPF, contratou um seguro, ganhou uma meta, possivelmente colocou um dinheiro no bolso. 6 meses depois eu pedi o ressarcimento. Muito provavelmente o banco arcou com todo esse prejuízo, tanto o meu de ter voltado essa taxa, quanto do gerente antigo, que provavelmente ganhou a comissão e não foi tirada a comissão dele porque eu cancelei o negócio. Não sei exatamente como funciona a questão de compliance dentro desse banco, mas arrisco dizer que sim, eu já fui vítima disso, usaram meu CPF sem a minha autorização, isso é muito ruim. Lute pelos seus direitos, valide o que você está contratando e tome cuidado, inclusive, nos valores pequenininhos que são cobrados nas suas contas correntes de hoje em dia. Eu faço um controle financeiro acurado que eu aprendi aqui no BTC, Habib, não deixe passar um centavo. É isso aí, Renato Aracaki tem muito a ensinar nesse sentido, hein? Mas vamos lá. A reportagem, ela coloca dois pontos principais, que acho que você passou por eles. O primeiro, que seria essa promessa de ganhos em reais, propaganda enganosa, que envolve a discussão sobre esquemas de pirâmide. O segundo envolve essa discussão sobre assédio moral. Então, você ter alguém te pressionando e ameaçando. Então, tem relatos de ameaças. Ah, se você não conseguir se você não puder, se você não comprar esse kit todo mês, você vai sair, você não vai ser mais consultor, etc. Enfim, são vários relatos. Eu recomendo que você dê uma lida na reportagem para entender um pouco mais. Eu quero focar no primeiro tema, relacionado a esquemas de pirâmide, que é mais difícil de sacar, e eu quero ajudar você que está nos ouvindo, principalmente você que está pensando em abrir um negócio ou uma renda extra, tal, a se proteger desse tipo de malandragem.
Um dos advogados consultados na reportagem, que é um professor da FGV do Rio de Janeiro, disse que a do Terra não configura pirâmide porque vende produto. Esse é um argumento muito ruim. Por que que ele é um argumento muito ruim? Porque um produto de uma empresa, ele pode ser só uma forma de esconder o real modelo de negócios que envolve exclusivamente, né, um retorno exclusivamente ou majoritariamente pela entrada de novas pessoas, tá? Então, esse argumento de que ter produto não configura pirâmide, ele é ruim. Já tivemos casos de esquemas de pirâmide que foram comprovadamente colocados como esquema de pirâmide, onde havia produto, só que o produto ele era simplesmente uma vitrine, né, para o real esquema do negócio. Aí tem um outro advogado da USP que explica isso melhor. Para entender se a empresa funciona como pirâmide, você tem que analisar as finanças da empresa. Por isso que a gente martela muito. Analisar as finanças de uma empresa ajuda para uma série de coisas, para ver se a empresa está saudável, para ver se o modelo de negócio é fraudulento ou não, para ver se a empresa vai crescer ou não, para ver se a empresa está com uma estrutura de endividamento saudável ou não, enfim, várias questões. Basicamente, se a empresa só gera caixa devido à aquisição dos produtos por pessoas que se tornam consultoras e não pelo público consumidor, invariavelmente ela vai quebrar quando a base chegar num ponto em que ninguém mais consiga retorno financeiro. Agora, se a empresa vende produtos para consumidores que não querem trabalhar com isso e se sustenta com essa venda, aí a gente não tem um esquema de pirâmide. Um caso clássico é a Natura. A Natura, ela, claro, a gente já falou sobre ela aqui, das dificuldades nas aquisições, do endividamento e etc. E ela trabalha no modelo de marketing direto com consultoras e tal. Só que a Natura, ela gera caixa com a venda de produtos para quem não quer ser consultor. A Natura tem centenas de milhares ou milhões de clientes, Brasil afora, que gostam dos seus produtos e que fazem com que ela se sustente através da venda dos produtos e não da entrada de novas consultoras. Então, obviamente, a Natura não é um esquema de pirâmide. E a do Terra? É pirâmide ou não? Eu não sei, né? Eu não tenho acesso aos dados financeiros da empresa para poder montar um caso. Para afirmar algo, eu teria que ver os dados de vendas de produtos, de número de clientes, número de consultores e os custos e despesas da empresa. Eu preciso ter acesso a todos esses dados para poder fazer uma análise e tentar afirmar alguma coisa nesse sentido. Mas a discussão é válida para lembrar você de algumas coisas importantes na hora de buscar um trabalho ou uma renda extra. Então, eu vou colocar aqui 6 pontos de atenção para você levantar a sua anteninha na hora de buscar esse tipo de coisa. Primeiro, você precisa desembolsar para comprar produtos que vai revender. Se você tem uma loja, um varejo tradicional, etc., você vai comprar produtos depois revender com certo lucro, mas em geral você determina o preço, enfim, tem uma série de questões aqui. Quando você trabalha com esse tipo de modelo de consultores e tal, prefira modelos onde a empresa fornece os produtos, você vende e depois repassa a parte da empresa, que é um modelo que a gente chama de consignação, um modelo bastante consolidado em que a consultora ou consultor não tem o ônus, né, de ficar com estoque gigantesco de produto, porque a empresa acha interessante ter esse canal de marketing, tá? Pior ainda, quando você tem que fazer a compra de forma recorrente, e você é obrigado a fazer de forma recorrente, vendendo ou não. Tá? Então, primeiro ponto. Segundo ponto, há palestras de recrutamento. Você é apresentado à empresa com um evento super produzido, vídeos motivacionais e, principalmente, exemplos de pessoas que ficaram ricas e torram o dinheiro que ganharam na empresa em bebidas, carros caros e iates. Terceiro ponto de atenção: os cargos têm nomes de pedras preciosas: diamante, rubi, safira, ouro, prata. Nomes que não significam absolutamente nada, mas que passam a impressão de alguma importância para quem está dentro do negócio. Quarto ponto de atenção: as pessoas que estão no topo abrem as suas remunerações. Yuri, você hoje, né, atua num cargo bastante relevante, né, de C-level dentro de uma empresa. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você abre a sua remuneração para o seu time se motivar a crescer dentro da empresa?
Habib, eu acredito que eu nunca tenha aberto a minha remuneração para ninguém na vida, assim. A minha vida financeira diz respeito a mim. Eu até complementar, a gente tem o Glassdoor, né, que é uma plataforma de salários que você consegue colocar sua remuneração e de maneira é, independente ali, você coloca seu CPF, coloca seus dados, mas de maneira anônima o seu salário sobe para a plataforma. Então, se você colocar um acesso no Glassdoor aí agora, você vai ver, por exemplo, quanto ganha o estagiário da Natura, que a gente citou, quanto ganha o analista do Itaú, porque são muitas pessoas que colocam o seu salário lá. Agora, entra neste lugar e veja se você acha o salário do CEO da Vale do Rio Doce. Se você, da Vale agora, né? Se você acha o salário do CEO da BTC aqui, o nosso excelentíssimo Aracaki, você não vai achar o meu salário nessa plataforma, porque só existe eu nesse cargo. Então, não vai, se eu colocar lá, todo mundo vai saber quanto eu ganho. Enfim, não abra o Habib, e se você abrir, cuidado com as consequências. Pois é, eu também não uso essa estratégia e desconfio muito de quem usa essa estratégia, ok? Então toma cuidado, é um ponto de atenção. Ah, mas no mercado financeiro a gente sabe que o pessoal ganha bem. Gente, banco cria dinheiro, tá? É outra coisa, é diferente. Vamos. E assim, são instituições consolidadas, etc. É outra pegada, tá? Agora, se a pessoa começa a abrir remuneração, falar muito de dinheiro, toma cuidado, ok? Quinto ponto de atenção. Você só vende seu produto quando convence alguém a trabalhar junto com você. Se ninguém compra o produto só pelo produto, das duas, uma. Ou ele é um péssimo produto, ou ele está mal precificado ou mal promocionado. A gente fala que o mix de marketing está desajustado, os 4Ps estão desalinhados. Qualquer opção dessas, invariavelmente leva ao fracasso da empresa, a não ser que ela se sustente com as pessoas que são recrutadas, que é um modelo de negócios que Cleópatra aprovaria. Sexto ponto de atenção, a assédio moral. Aqui, né, a gente fala, porque isso acaba sendo. A gente tem relatos disso, né? De assédio moral, de altíssima pressão que acaba extrapolando o ponto do razoável. E aí, não tem muito o que fazer, é importante procurar outro lugar, né? Enfim, deixar o sediador na mão, porque é um ambiente que certamente vai acabar com a sua saúde mental. Então, aqui são esses 6 pontos que eu queria compartilhar, Yuri, porque às vezes a gente acaba sendo seduzido por algumas promessas e o mundo, ele é duro, né? Ele é difícil, as oportunidades não são iguais para todos. Como você falou, né? São muito poucas pessoas no Brasil que têm uma renda alta e quando vem uma promessa dessa, ela seduz mesmo, tá? Só que ela é, na grande maioria das vezes, irreal. Então, eu queria contribuir com esses aspectos. E, Yuri, se tiver mais algum ponto, pode compartilhar e já aproveita para deixar seu recado final para tudo. Habib, eu acredito que eu tenha falado tudo aqui em relação a essas questões de anúncios sedutores, mas no mínimo complexos de serem atendidos. E gostaria de trazer aí um resumo do que a gente comentou hoje sobre o momento de cada empresa no processo de negociação e comunicação empresarial, principalmente, porque é muito fácil criticar a tomada de decisão alheia. Mas se coloque no lugar das pessoas que tomaram essas decisões e veja quão difícil é tomar uma decisão. Estou falando aqui do caso de compra de carros elétricos, da eletrificação da Hertz, na questão da Shein, de você investir ou não. Poxa, a Shein agora vai entrar no Brasil e vai querer pagar mais imposto? Ninguém quer pagar mais imposto, ela quer usar a lei a seu favor. E principalmente aqui no caso da empresa fundada pelos ex-fundadores, pelos fundadores do Instagram também, que, pô, quebraram. Eles tentaram algo e não deu certo. E a gente vê muito pouco os casos de insucesso publicamente. Gostaria que vocês tivessem isso como um bom exemplo. Há muito mais casos de insucesso do que de sucesso. O problema é que o insucesso não é promovido ao mercado. Ninguém
sai falando aos quatro ventos: quebrei, olá, perdi dinheiro, pessoal, vem aqui investir em mim, porque você acaba perdendo credibilidade. Mas muito bacana a gente analisar esse tipo de coisa aqui e ver que nem tudo dá certo na vida. Os casos podem dar ruim, Habib. Pois é, e com isso finalizamos o BTC Journal dessa semana. Yuri, manda seu abraço aí para a turma só, então. Valeu, pessoal. Boa semana. Até a semana que vem. E um abraço especial aí à turma do Bootcamp, que está com a gente essa semana, com bastante aprendizado. Valeu. Pois é, vai amaciando o pessoal, porque daqui a pouco eu tô junto com eles para falar sobre estratégias de marketing, hein, Yuri. E para você que nos acompanha até agora, muito obrigado pelo interesse, pela paciência e temos um encontro marcado na próxima semana para mais um episódio do BTC Journal. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.